Eu falei que ia ser VIP. Ela falou, pô, eu adoro VIP, mas agora vai ter que dividir com a Paty. Vai ficar quase VIP, meio VIP. Mas tá bom, né? Mas vamos lá, eu vou começar por conta do tempo também, porque tem bastante assunto. Eu tentei também me conectar bem com esse tema de exclusão, de sentimento de exclusão, de sensação de exclusão. Muito se fala sobre a lei do pertencimento, grupo VIP. Lei do pertencimento, exclusão e algumas coisas que foram me vindo aqui, mas eu prefiro deixar também a coisa vir, né? Com base no que for saindo aqui. Eu já sorteei a cartinha primeiro da constelação, vocês conhecem bem. Ó, olha só, hein? Vamos ver o que ressoa pra gente aqui, porque é nosso, hein? A partir de agora, sou 100% responsável pelas minhas escolhas. Então absorve isso aí, 100% responsável pelas suas escolhas. Muito bom. O oráculo saiu o seguinte, ó. Parta para a ação. Elaborar em demasia pode bloquear a ação. O que fica é o que é feito e não o que é pensado. Eita. E total, né? Eu tava super pensando sobre isso. Veio para mim essa carta, essas duas. E tem tudo a ver também com o que a gente vai falar, né? Sobre essa questão de sensação de exclusão e como que eu consigo entrar nesse lugar e ficar 100%, ficar inteiro, né? Para que eu possa ir 100% para onde eu tenho que ir, ou seja, ser responsável pelas minhas escolhas, e isso inclui agir, né? E às vezes a gente fica muito rodando, né? E até a espiritualidade um pouco faz isso, né? O autoconhecimento, a gente fica no autoconhecimento, na espiritualidade, se conectando, tentando entender. E às vezes isso bloqueia um pouco a ação também. Pode ser uma artimanha do nosso inconsciente para a gente não fazer o que tem que ser feito. E quando a gente não faz o que tem que ser feito, a vida vai lá e encaminha a gente de alguma maneira, né? Então ela vai lá e empurra a gente de alguma maneira. E o que isso tem a ver com a questão da exclusão? Acho que tem tudo a ver. Porque quando a gente está com uma sensação de exclusão, seja ela qual for, a gente não consegue, a gente fica meio que paralisado, a gente não vai para a vida, tá? Então, acho que essa carta veio bem a calhar. Só vou fazer uma introdução aqui para quem vai acessar isso, não conhece muito esse trabalho. Bom, eu sou Luiz Oliveira, sou terapeuta, consultor, né? Eu trabalho, a base do meu trabalho é a constelação familiar. Então, constelação sistêmica, constelação familiar, né? Seja familiar para pessoa física, seja organizacional para empresa. Então eu trabalho nessas vertentes. Eu também coloco outras técnicas no meio, porque eu acho que é um conjunto, né, de coisas, mas a base principal é a constelação familiar. Gosto muito de falar sobre esse tema. Eu entendo que a gente, cada vez mais que a gente avança no conhecimento da constelação familiar, seja fazendo atendimento, seja refletindo sobre o assunto, a gente parece que avança mais. Vocês que estão aqui sabem bem disso. A gente vai indo mais profundo e a gente acessa um lugar que a gente está preparado naquele momento, mas tem um caminho realmente para construir, né? O Bert Hellinger mesmo, né, que é o criador da constelação, às vezes ele falava, uma constelação já é o suficiente. Hoje, no meu entendimento, claro que se a pessoa só pode fazer uma constelação, ótimo, porque já vai dar um avanço na vida dela. Mas hoje, na forma que eu considero, a forma que eu trabalho, eu acredito que é uma construção, né? A gente está preparado para... A gente vai acessando aqui, depois vai um pouco mais profundo, depois vai um pouco mais profundo. E para quem não conhece, né, a gente consegue identificar os padrões comportamentais aí, que a gente carrega do nosso sistema familiar, dinâmicas que a gente vivenciou, seja na nossa própria infância, na nossa família ou dos nossos ancestrais. Elas podem ficar presentes aí no momento presente e isso me impedir de ir para a ação, né? Alguma coisa às vezes me paralisa e eu não consigo ir adiante. Eu até citei uns nos stories hoje, né, falando algumas coisas em relação à exclusão. Me fala depois se vocês acham que tem mais coisa, tá? Eu ainda não expliquei o que seria essa exclusão, mas vamos pensar nos sintomas. Ó, uma das que tem a ver com a carta, por isso que eu quero colocar. Então a gente faz a constelação para identificar o padrão. Mas qual padrão é esse, né? Às vezes eu consigo identificar por conta de sintoma. Então primeiro eu preciso sentir algo está acontecendo na minha vida, que isso faz com que eu acesse esse lugar. Então eu coloquei aqui, até anotei. Primeiro, a procrastinação. Acho que tem muito a ver com essa questão da ação. Depois vocês me falam se vem mais na cabeça. Autossabotagem. Então, autossabotagem forte aqui, né? Falta de força para realização. Sensação de vazio. Tristeza sem explicação.
e repetindo o padrão sem ver saída, seja aquele repetição de padrão que a gente vai e volta, quando vê tá de novo e não consegue sair. Esses são alguns sintomas que eu entendo que a gente, quando se conecta nessa energia, a gente entra muito nesse lugar aqui dos excluídos. Se vocês tiverem mais algum, me coloca aqui, que vocês, no conhecimento de vocês, percebem que às vezes isso acontece. O que pode ser, isso é um sintoma geral, mas ele pode vir relacionamento afetivo, ele pode vir no trabalho, ele pode vir numa sensação pessoal, em algo que você precisa realizar. Então, em qualquer setor da vida, isso pode aparecer em algum momento. Alguns mais e outros menos, ou às vezes nem todos, depende do momento que a gente vivencia, tá? Então é isso. Outra coisa que eu queria falar, qual que é o conceito que eu tenho colocado aqui de constelação na minha visão para simplificar? Muitas pessoas ainda não conhecem, né? Então o que eu coloco? Que é como se quando a gente está nesses sintomas, é como se a gente estivesse no automático. Por isso que eu brinco que é o piloto automático. Eu estou lá no piloto automático, a coisa está seguindo. Muitas vezes eu tenho até um pouco de consciência, muitas vezes eu não tenho, vou fazendo no automático. E a constelação é uma espécie de drone, né? Uma espécie de drone para eu sair daquele lugar, né? E começar a olhar de cima e entender as dinâmicas que estão acontecendo ali. Então é isso que eu falo. Para eu sair do piloto automático, eu preciso te dar um drone para você olhar para as dinâmicas e entender o que está acontecendo. E essas dinâmicas, esses padrões inconscientes. A primeira coisa é a gente olhar de fora. A partir daí que começa a gente identificar qual ação a gente precisa ter para que a gente possa ir para o caminho que a gente tem que ir. Mas vamos falar dessa questão dos excluídos, né? Muitas vezes a gente se sente excluído no nosso próprio sistema familiar. Muitas vezes a gente pode estar identificado com alguém que foi excluído no sistema. E eu tenho feito... Por que eu quero falar desse tema? Porque ultimamente as constelações que eu tenho feito aqui com os clientes têm muito entrado nesse lugar. Vou até trazer um exemplo de uma porque eu achei interessante. Tem muito entrado no lugar aí de repetição de padrão, mas muito lá de trás, sabe? De coisas lá de trás. Então, mas a base que foi descoberta disso é a lei do pertencimento. Então, o Bert Hellinger, que é o criador das constelações, ele fala o seguinte, né? Que todos têm direito a pertencer. Então, todos que fazem parte do seu sistema familiar, todos eles, de todo o seu sistema, eles têm o direito a pertencer. Todos fazem parte. Esse é o primeiro ponto. Então, é aquela sensação, né? Da gente pertencer a um sistema, a gente pertencer à nossa família. A gente tem uma sensação e é como se fosse uma necessidade de pertencimento. Se a gente tem uma sensação fora dessa necessidade de pertencimento, então fora desse lugar é que está faltando alguma coisa, talvez a sensação de vazio. A Nubia entrou, boa noite, o Marcelo Preto entrou também, boa noite. Estou bem no início ainda falando dessa sensação de exclusão. Então, isso é bem importante, porque todos no sistema familiar têm direito a pertencer, já falei isso várias vezes em lives e vejo muita gente falando sobre isso. Só que eu vejo aqui no meu atendimento alguns lugares que a gente pode acessar. Então, se todos têm direito a pertencer, então muitas vezes aquele que não teve o mesmo direito que eu hoje, ou que de repente foi excluído por alguma razão no meu sistema lá atrás, ele se manifesta no seu sistema familiar de alguma maneira. Ou seja, ele tem que pertencer de alguma forma. É isso que o grosso, né, o básico, que a gente fala em relação ao pertencimento. Então, vou dar um exemplo bem básico, mas é isso. Então, lá atrás, alguém que foi excluído no sistema por alguma razão, ou seja, pode ter sido um imigrante que não conseguiu chegar até aqui, você pode ter ancestrais indígenas, a maior parte nossa tem, né? A gente tem vários ancestrais, né, imigrantes, tem ancestrais indígenas, ou às vezes a gente tem lá outra realidade que a gente teve no sistema. Então, por exemplo, alguém que teve algum filho que foi o natimorto, né, que nasceu e não foi incluído nesse sistema, alguma questão de aborto, seja ela qual for, sem julgamento disso, mas às vezes uma questão de aborto, ele às vezes se manifesta em algum lugar no sistema. E eu vou além, alguns traumas não resolvidos, algumas situações não resolvidas, eles começam a se manifestar no sistema de forma transgeracional. Então, no sistema, se eu não resolvo algo lá atrás, em algum momento, é como se isso fosse manifestar em algum momento no sistema. Vou explicar como que isso pode acontecer, tá? Se a gente olhar para os nossos pais, vamos pensar nos nossos pais ali atrás.
se a gente vê a realidade ali do pai, né? Às vezes sua mãe, o seu pai, ele teve uma questão ali muito difícil com o pai dele, com a mãe dele, ou seja, se a gente for pensar lá atrás, né? Era muito assim, a criança lá dos nossos pais, nossos avós, era assim, a sobrevivência só. Mas muitas vezes, assim, a gente tinha filhos numa circunstância, às vezes tem histórias que eu ouço, né, na constelação, de pessoas que, o filho nasceu não foi bem do casamento, foi um filho bastardo. Então teve várias situações desse tipo, né? Então lá atrás. Então às vezes o nosso pai, nosso avô, ele chegou lá, ele tinha que sobreviver, ele não tinha muito como lidar com algumas coisas. E às vezes a sua mãe mesmo, né? Ela teve uma sensação lá que ela não se sentiu vista pelo pai ou pela mãe em algum momento da vida dela. Então ela se sentiu rejeitada, vamos dar esse exemplo. Ou o pai abandonou, né? Então sua mãe teve lá, eu escuto muito isso. Meu pai foi embora. Até aconteceu com a minha própria mãe, né? A história da minha mãe, né? Eu posso contar porque eu já falei sobre isso, né? Ela não está aqui hoje, mas posso falar. A história da minha mãe, né? Quando a minha avó ficou grávida da minha mãe, ela era muito jovem, aquela coisa, né? Não casei, fiquei grávida. Imagina, naquela época lá atrás, hoje ainda é difícil, imagina naquela época. O meu avô, pai da minha mãe, simplesmente não deu conta e foi embora. E aí ela ficou com essa marca, né, de não ter o pai presente. Então, é a sensação de exclusão. Mas vamos supor, não é o caso da minha mãe, que minha mãe sempre trabalhou, até hoje ela faz isso. Mas vamos supor que ela simplesmente negasse que isso aconteceu em algum momento. Então ela falou assim, eu fui rejeitada, ela fica com aquela sensação, mas eu nem quero olhar para isso. Isso é tão difícil para mim que eu não quero nem ver. Se ela não lida com isso em algum momento, em algum lugar ele vai se manifestar. Então, por exemplo, num relacionamento. Então, uma pessoa que tem uma questão de rejeição ou abandono, né? O pai foi embora, alguma questão de perda, pai ou mãe. Então, teve uma questão de rejeição ou abandono. Foi rejeitado pelo meu pai, foi abandonado pelo meu pai. Em algum momento isso vai se manifestar, vai ficar. E aí eu guardo isso, né? Eu falo, não quero olhar para isso, porque isso é muito difícil para mim. Em algum momento isso vai se manifestar. Então vai chegar num relacionamento, por exemplo, isso vai se manifestar de alguma maneira. Então, aquela sensação que de repente você guardou naquele período, quando você vai para o relacionamento, te aciona algo. Então te aciona muitas vezes uma sensação mesmo, a mesma sensação que você sentiu, de repente de abandono, de rejeição, ela se manifesta num relacionamento. Então quando você está ali no relacionamento, ela se manifesta de algum jeito. Então você olha para o seu parceiro, para a sua parceira, às vezes com esse olhar de que qualquer movimento que ele faça, ou ela faça, ela vai te abandonar, ela vai te rejeitar, ou vai te trocar. E aí vem isso muito manifestado. Se eu fico naquele lugar, eu não tenho consciência, e eu fico naquele lugar assim, a culpa é do outro. Então assim, eu tenho lá o parceiro, a parceira, chego lá, me sinto rejeitado pelo meu parceiro. Não identifiquei que essa rejeição ou esse abandono vem lá de trás. E eu estou num relacionamento, então eu estou lá no relacionamento, estou sentindo essa sensação, só que o que eu faço? Não quero olhar e fico culpando o meu parceiro ou a minha parceira disso, né? Fala assim, você é o culpado, e você não olha para você em algum momento. E aí, se você não olha para você em algum momento, isso vai continuar no seu sistema, entende? Então isso vai reverberar. Se ninguém olhar para isso, em algum lugar isso vai acontecer novamente. Então eu não resolvi, a vida foi adiante, fiquei naquele relacionamento, tive filhos. E aí o filho, ele tem contato com aquela sensação, então ele sente, independente do comportamento, ele sente que tem algo errado ali, que tem uma falta. E ele também pode manifestar essa falta em algum lugar na relação dele, na vida dele. Ou alguém pode representar essa dinâmica que aconteceu lá atrás por conta lá do abandono inicial, né? Que o pai foi embora, a mãe foi embora, né? Nesse exemplo que eu dei. Isso pode se manifestar em várias coisas. Então a gente vê pessoas manifestando doenças iguais a algum excluído do sistema. Então, alguém que foi excluído do sistema por conta de uma doença, foi rejeitado, foi abandonado, alguém em algum lugar posteriormente pode manifestar essa doença como uma forma de incluir essa pessoa que foi rejeitada. Às vezes tem alguém que tinha alguma questões, por exemplo, de religião, de orientação sexual, de algo que foi acontecendo lá atrás, que foi excluído, alguém manifesta aquele comportamento, porque é uma forma de eu tentar equilibrar, né? Como todos têm direito a pertencer, eu tento equilibrar. Então eu tento incluir.
Então essa é a atenção que a gente tem que dar. Muitas pessoas falam assim, mas como, Luiz, que eu posso fazer para o meu filho, eu não passar isso para o meu filho? Então, esse é o processo, né? Para eu não passar isso para o meu filho, eu preciso ter consciência para que eu consiga olhar para isso e entender qual que é a dinâmica, da onde que vem, para que eu possa, de fato, quebrar esse ciclo. Não é nada fácil, porque isso é tudo muito forte. Tem muitos processos ali inconscientes, é como se fosse assim, né? Eu tenho entrado em contato com alguns conhecimentos, né, que fala sobre essa unidade que existe, na verdade, né, entre nós aqui, né, no nosso sistema maior. Todos nós estamos conectados, né, somos um, né, eu estava brincando no início que tinha pouca gente, a gente é uma coisa só, né, e eu tenho acessado muito esse lugar, né, que a gente é uma coisa só. E por isso que precisa incluir, porque a gente é uma coisa só. Se uma parte nossa ela se exclui, a gente precisa incluir ela. Fica faltando alguma coisa, essa peça não está faltando, porque essa peça também sou eu. Esse é um pedaço de mim que ficou. Então por isso que é uma coisa maior que o sistema tem uma necessidade de incluir. Porque na verdade a gente faz parte de uma única consciência, né? Então o que afeta a Thalita me afeta, o que afeta a Paty me afeta, o Marcelo Preto me afeta, e assim vai. A Núbia me afeta. Então, a gente está conectado numa coisa só. Então, por isso, e no sistema isso é muito forte, né? No sistema familiar, isso aparece muito forte. Então, essas dinâmicas aparecem muito forte. Essa atenção que a gente tem que ter. É um pouco mais complexo? Às vezes é. Mas existe um caminho, né? Para a gente acessar esse lugar. Ia falar do atendimento que me chamou muita atenção. Eu tenho realmente atendido muitas pessoas que têm vindo muitas questões lá de trás, né? Exemplo também de relacionamento. Essa cliente, né, tem uma questão de relacionamento. Ela não consegue se conectar nos relacionamentos. Ela não consegue ter um relacionamento duradouro. Então ela tem essa dificuldade. Ela já teve um determinado momento, só que depois de um tempo parece que isso não se conecta. É um negócio muito forte. E eu já fiz uns outros trabalhos com ela, a gente já tinha identificado algumas coisas, enfim, né? Tinha até uma transferência um pouco para o trabalho. Então, como eu estava com uma falta, né, de relacionamento, eu coloco essa dinâmica no trabalho, então eu trabalho muito para compensar esse lado, aí eu não olho para isso, aí eu excluo um pouco isso que está acontecendo, e aí ele se manifesta em algum outro lugar, então aí estava se manifestando no trabalho. E aí, ok, percebemos isso, a gente fez como se fosse uma separação, que era o trabalho, que era a dela. E isso deu uma acelerada no trabalho, né? Então o trabalho foi para um outro lugar, foi bem interessante, mas aí tem uma questão aí de relacionamento. E aí nos outros atendimentos não tinha vindo essa informação, ela também não tinha me trazido e também não acessamos esse lugar. Talvez é aquilo que eu comentei, né? Cada vez que a gente faz um processo desse, a gente vai mais fundo, então tudo tá certo na hora que tem que ser, né? E aí ela me contando essa questão de relacionamento, teve algumas questões, né? Teve uma questão de traição, né, do pai com a mãe, enfim, uma questão de traição que também deve vir lá de trás. Isso era um pouco um fantasma para ela, então tinha uma questão aí de sentir aí que podia ser traída a qualquer momento. E essa sensação de não olhar para onde vem a traição, o que estava acontecendo, estava sendo traída nos relacionamentos. Então, praticamente todos os relacionamentos tiveram essa questão de traição. E essa questão de traição vem também da dinâmica do casal do pai e mãe. Então aí você fica preso, né, tentando ali, a criança geralmente manifesta na criança, tentando salvar os pais, vendo aquela situação, né, tento salvar minha mãe está sofrendo, está sendo traída. Eu entro nessa dinâmica de uma forma muito profunda, então isso também afeta. Esse era um dos fatores. E um outro fator que ela me trouxe era que num dos lados, agora eu não lembro se era pai ou mãe, tinha uma questão que assim, ninguém conseguia se casar. Então sempre acontecia alguma coisa. E aí ela começou a voltar para trás e todo mundo tinha uma questão de não conseguia criar vínculo, não conseguia casar. Tipo, acontecia alguma coisa, não casava, aí o noivo morria, ou acontecia alguma coisa, ninguém casava. Então todos ficaram sozinhos ali. Então a maior parte, se eu não me engano, é do pai mesmo. Então a maior parte do sistema do pai, tanto da geração anterior e das outras, ela foi voltando, tinha essa questão de casamento. Ninguém casava. Me chamou a atenção essa informação, nunca tinha vindo, né? Falei, putz, interessante. Veio essa questão. E aí,
pelo comportamento que ela me trouxe, até do próprio pai, às vezes a pessoa até casada, às vezes ela até casa, ela tem um relacionamento, mas é como se ela não entrasse nele. Então essa dinâmica de não merecimento, é como se fosse um não merecimento, como ninguém casou, ninguém teve direito a ter um relacionamento, casar mesmo, que era literalmente um casamento. É como se eu também, inconscientemente, falasse assim, não mereço isso, eu não posso ter. E aí você não entra no seu relacionamento. Então o que eu vi ali na manifestação disso, em relação ao pai dela, né, no relacionamento com a mãe, era isso, né? Então eu nunca entro, então eu só atraio, fico sempre no superficial. Então é como se eu nunca entrasse na relação, eu nunca entro no relacionamento, eu fico, sempre acontece alguma coisa para eu não entrar, mesmo estando casado oficialmente. Mas na verdade eu não tô, ainda tô como se fosse um negócio me puxando para lá. E não deu outra, né? Aí ficou com aquilo, o casamento, aí eu coloquei, né? Falei, essa informação é relevante, né? A traição é relevante, casamento é relevante. Eu coloquei essa palavra casamento e ela nem sabia que ia entrar. E a gente fez lá, a maioria já fez aqui, né? Constelação. A gente vai colocando ali, as pessoas não sabem quem é quem ali no processo. Eu até coloco fora de ordem hoje em dia, né? Dos números, para não ter como a mente entrar nesse processo. Aí foi colocando, o que ficou central foi o casamento. Esse casamento do ancestral, que aliás veio na manifestação de um palhaço, olha que simbólico. Então o casamento virou o tema central. Ou seja, e ela que era o representante dela, olhava para isso. Ou seja, ela olhava para essa dinâmica do casamento existente no sistema familiar dela, ou seja, da não ocorrência do casamento. E ela estava totalmente conectada com isso, ou seja, de alguma maneira ela está trazendo isso, se manifestando através dela para incluir esse lugar, para trazer cura para esse sistema. E está vindo através dela, só que ela está nesse momento se conectando com isso num ponto que é como se eu estou conectada, ligada assim, fico em mim, eu também não tenho direito a ter um relacionamento. Toda vez que ela vai para um relacionamento mais profundo, dá alguma coisa errada. E tinha umas dinâmicas também relacionadas a essa questão da traição. Mas a traição acaba sendo um sintoma posterior a esse, porque o mais profundo e o mais forte, porque estava no centro, inclusive, era essa aqui. Ela olhando para isso, era essa questão do casamento que vem da ancestralidade dela. A questão da traição está sendo uma manifestação para manter o padrão, entende? Então, assim, está acontecendo sempre uma questão de traição, sempre um problema para o relacionamento não perdurar, para ela continuar nessa dinâmica de não entrar no relacionamento, não criar vínculo. Oi, Dani, boa noite. De não criar vínculo. Então, essa era a dinâmica principal. Então, é isso. Esse é o pulo do gato em relação a gente se conectar com o excluído. Então, teve alguém em algum momento que foi excluído, que não teve uma questão ali de casamento. Se a gente fosse entrar numa ancestralidade mais profunda dessa história, certamente alguém, às vezes alguma família, né, não aceitou que aquele casamento acontecesse, separou alguém. Provavelmente vem disso e a família foi continuando. Só que ela sempre se conectando a isso. E aí, todos foram manifestando esse lugar, né, que vem lá de trás, ou seja, ninguém tem direito a ter vínculo nessa família. E aí ninguém se conectava com o vínculo. E aí ela vai permanecendo até alguém ir lá e olhar para isso de verdade, né? Se a gente não olha e começa a entender que precisa incluir essas pessoas, porque alguém não teve direito a ter. E aí você fica repetindo esse comportamento. E eu via que tinha um círculo, assim, nesse atendimento, dessa questão, sabe? Ficava assim, é como se fosse um círculo, né? Um loop, um círculo de traição, relacionamento. Tanto que o relacionamento afetivo, né, amoroso, estava de costas para isso. Então, era um loop entre ela, a criança dela muitas vezes chegava nesse processo, né? A nossa criança emocional entra muito nas relações, porque em algum lugar a nossa criança se conectou com isso por conta dos nossos pais, por conta dos nossos traumas, então também é uma exclusão. Tudo isso acaba sendo uma exclusão e são partes nossas que a gente precisa incluir. Então, é a criança que olhou lá o relacionamento dos pais e inconscientemente tentou salvar. E aí, o que acontece? Você exclui o pai, porque aí você fica com raiva do teu pai porque seu pai fez isso com a tua mãe. Aí, o que você faz? Exclui o pai. Então, aí a sensação de exclusão, eu excluo meu pai. Quando eu excluo meu pai, eu tento inconscientemente, por amor, e eu digo amor manifestado, inconscientemente eu tento reproduzir essa dinâmica, eu tento incluir meu pai em algum lugar.
E aí eu vou incluir meu pai nas dinâmicas de relacionamento, geralmente, né? Seja relacionamento de trabalho ou relacionamento afetivo, né? Então eu excluo meu pai, porque meu pai não era legal. Meu pai era violento, meu pai tinha alguma sensação assim, sabe? Algo assim. Meu pai era violento. E eu presenciei isso, por exemplo, com a minha mãe, né? Dando um exemplo hipotético. E aí eu vou lá, excluo meu pai. Meu pai foi lá, ele era violento com a minha mãe, ponto. Que é legítimo, né? É uma dor realmente legítima. Porém, o nosso inconsciente, por amor ao sistema e porque todo mundo no final tem direito a pertencer, eu vou lá, primeiro eu excluo, porque eu não quero olhar para isso, meu pai não quero, só que de alguma maneira ele vai se manifestar. Então eu vou pro relacionamento, eu incluo meu pai inconscientemente, e aí eu entro num relacionamento de repente abusivo, um relacionamento violento, para reproduzir essa questão. Ou seja, o que está falando? Eu preciso olhar pro meu pai. As dinâmicas vêm para a gente incluir o que precisa ser o que foi excluído. Seja ancestral, né? Seja algo mais profundo ancestral, ou seja algo da sua própria história. Então, algo da sua própria história que está te convidando a olhar. Então, tive uma questão lá que eu estou muito conectado no trauma infantil, né? Por uma questão que eu manifestei em algum momento. Quando eu estou adulto, pode ser que aquela criança venha se manifestando no seu trabalho, nos seus relacionamentos, e aquela dinâmica começa a se repetir, se repetir, se repetir. Eu já citei alguns casos, né, que eu já atendi, por exemplo, pessoas que eu estava atendendo já há um tempo, e a pessoa tinha dinâmicas de abuso muito fortes, assim, dentro da família dela, né? E ela reproduzia muito esse comportamento no trabalho, então sempre tinha trabalhos abusivos. Só que esse negócio era tão forte que a pessoa nem percebia que era tão abusivo assim. Quando ela faz um trabalho para olhar para isso, ela consegue entender que aquela dinâmica de trabalho não é legal. Então, que isso é uma dinâmica que eu estou reproduzindo, mas geralmente essa dinâmica existiu porque em algum lugar eu excluí o meu pai ou a minha mãe por conta dessa dor que eu sofri, eu excluí. E aí eu vou incluir de alguma maneira de forma inconsciente. Mas aí eu tenho que incluir e fazer assim para o meu pai e para minha mãe, mesmo que ele tenha sido violento, com o exemplo que eu dei. Não é isso. Na verdade, é o lugar que a gente tem que acessar. É um lugar interno, porque faz parte da gente. Então, a gente tem o nosso pai e a nossa mãe dentro da gente. 50% do nosso pai, 50% da nossa mãe. Que eu vou além, é o nosso masculino e feminino, que todos nós temos. E eles vêm desse lugar. E a gente tem também a vida que a gente está hoje, né? Para a gente se conectar com tudo isso que a gente vive, vem através desse pai e dessa mãe. Então essa ligação é forte, independente do que tenha acontecido, essa ligação é muito forte. Não significa que você às vezes vai conseguir restabelecer o relacionamento com seu pai e com a sua mãe, de uma forma que talvez a sua criança idealizasse lá atrás, né? Talvez o relacionamento não tenha como se restabelecer. Até porque o pai e a mãe já foi para outro plano, ou porque você não tem um convívio, né? Cada um está no seu grau de consciência. Mas a vida faz esse convite para a gente, fala assim, olha, esse portal que vem através do seu pai e da sua mãe é fundamental para você estar aqui. Isso aí é uma ligação muito forte. E ele te conecta com algo maior. Por isso que a ligação com o pai e com a mãe é tão forte, a gente fica sempre nisso, né? Por mais que a gente tenha dores, a gente está voltando nisso, né? Só que não necessariamente eu vou conseguir ter um super relacionamento com esse pai ou com essa mãe. Mas eu posso ter um reconhecimento. Né? Um reconhecimento é importante. Claro que também reconhecer que aquela dinâmica existiu, que aquilo me causou uma dor, a gente acolhe, né? A gente acolhe a nossa dor, a gente acolhe o que a gente sofreu. Só que a gente começa a acolher, quando a gente começa a ressignificar isso, a gente começa a acolher de uma forma diferente. A gente sai aí da criança, porque quando a gente está acolhendo na criança, a gente fica num lugar assim muito difícil. A criança emocional entra, a gente quer espernear, quer atenção, a gente não consegue lidar, a gente fica descontrolado. Isso está muito nessa criança emocional aí conectada, talvez em alguma exclusão que tenha sido feita em algum momento da tua vida. E essa criança sempre se manifesta. Mas primeiro eu manifesto na criança, né? Claro, vem a criança, vamos olhar para isso. Porém, quando eu começo a ressignificar num lugar, né? Eu encontro esse lugar para acomodar esse pai, essa mãe dentro de mim, eu encontro esse lugar, eu começo a manifestar esse adulto, né? Começa a vir esse adulto e eu consigo reconhecer o que aconteceu, porém eu consigo sair
da vítima, né? Eu consigo sair desse vitimismo muitas vezes e começar a ser protagonista. Enquanto eu tô lá atrás, ainda no vitimismo da criança, lá, muito com dó daquela criança que sofreu, eu não consigo ser protagonista, então eu fico, aí eu vou dar nos círculos, entende? Então eu fico no círculo. Lembra esse exemplo que eu dei? Tinha lá a criança olhando para aquilo, quem estava olhando para o relacionamento não era adulto, era a criança. Quem estava olhando para o relacionamento era a criança. Então a criança se manifesta nessa questão de relacionamento. Então aí, se a criança emocional se manifesta, você coloca o pés pelas mãos. Aí quando você vai se relacionar, é aquele caos. Então tudo, e aí é aquilo da criança, porque é bem o comportamento da criança. A gente faz isso, né? Em graus maiores ou menores, todos nós fazemos isso um pouco. Quando a gente está no processo de autoconhecimento, dessa conexão espiritual, a gente consegue chegar num lugar onde a gente, às vezes, cai lá na criança, mas a gente já sai mais rápido, entende? A gente identifica e no momento a gente sai. Enquanto a gente não faz o processo para olhar, a gente fica repetindo no piloto automático que eu falo sempre, né? Eu fico no piloto automático, repetindo, aí eu fico tendo relacionamentos, seja qual for, com a mesma dinâmica, com o mesmo padrão, e vou repetindo e nunca saio desse lugar. E geralmente pessoas que estão nesse lugar, ela está sempre culpando o outro por alguma coisa, ela está sempre reproduzindo alguma coisa que o outro fez para ela, ultra sensível. Vamos olhar, quando a gente está muito sensível com algum tema que talvez nem precisava a gente ser tão sensível assim, é porque a gente está muito na criança. Então observa quando você está muito, muito ultra sensível, aquilo te pesa, e aí depois quando você respira, você fala, putz, não era bem aquilo, surtei, mas não era tudo isso. Geralmente eu ainda estou na criança. Então quando tudo é muito grande, sabe? Quando eu sinto tudo muito grande, seja você, seja o seu parceiro nessa dinâmica, então às vezes você consegue olhar isso através do seu parceiro, que também é um convite, né? Que os relacionamentos são isso, né? Convites para a gente olhar. Talvez coisas nossas, talvez o nosso desafio, né? Às vezes eu venho com alguém que eu preciso, o que eu preciso às vezes lidar, né? Porque eu preciso incluir, que está excluído. Às vezes eu preciso incluir limites. Eu sou uma pessoa às vezes que tem dificuldade de limite. Aliás, eu sou essa pessoa, inclusive. Eu tenho que sempre me trabalhar na questão de limite, porque isso vem lá de trás. Então, o que vem de relacionamento, geralmente para pessoas que precisam pôr limites? Pessoas totalmente, né, que, tipo, ultrapassam todos os limites com você. Que você faz demais, que você faz muito, seja ele relacionamento afetivo no trabalho, aí você faz 1000 coisas e a outra pessoa, você sente que a outra pessoa faz isso e você faz um monte. Ou você vai lá, né, tá em situações que você não consegue dizer não, aí quando você vai falar, gente, por que eu não falei não? Então, quando eu tenho essa questão pra mim, toda vez que eu olho assim, eu falo, né, foi demais, eu já fui além do limite. Porque eu não soube dar o limite. E aquela situação foi perfeita para que eu olhasse aquilo e aprendesse com aquilo e falasse, é isso que eu tenho que fazer, dar limite. Mas para isso a gente precisa se conhecer o mínimo possível. E a gente precisa sair da criança. E às vezes a gente não sai da criança porque a gente ainda tem ganho também. Porque criança tem atenção. E às vezes o mínimo de atenção que eu tenho, que vem dessa criança, é esse lugar que acaba me dando ainda algum ganho, que às vezes é inconsciente e impede que eu saia da criança, né? E isso reverbera nas nossas relações, né? Reverbera nesse movimento que eu quero fazer para a vida e muitas vezes eu não consigo, né? Eu quero, sei lá, ser próspero e não estou conseguindo. Eu quero ter um relacionamento saudável e não estou conseguindo. Muitas vezes é esse lugar, né? O que eu preciso incluir, né? Que de repente eu excluí, não quis olhar, né? Será que eu excluí algum comportamento lá do meu pai e da minha mãe ainda? Que eu vou lá excluir, está manifestando agora? Será que eu estou ainda num padrão familiar, né, onde ninguém teve direito a ter um relacionamento saudável, né, ou ter um relacionamento, como foi o exemplo que eu dei, e eu ainda estou aqui? Será que eu ainda estou manifestando algum tipo de até doença física ou emocional que vem do meu sistema para eu conseguir equilibrar algo ali? Também pode ser. Então, são coisas que a gente pode observar. Né? O que será que ainda eu estou excluindo? Ou será que eu estou identificado no trauma? A minha infância foi muito difícil e ainda estou identificado no trauma. E esse trauma nada mais é do que uma exclusão também, né? Então aí eu não quero olhar para esse trauma, eu não olho, aí quando eu estou adulto está acontecendo um monte de coisa na tua vida e que talvez seja a sua criança ainda que excluiu aquele trauma da sua vida e ela precisa olhar para isso.
Então o convite é esse, né, da gente olhar para isso que a gente está excluindo. Não necessariamente um ancestral propriamente dito, mas também uma exclusão interna. Então alguma situação interna que eu tenho excluído aí da minha vida que eu não estou querendo olhar. Enquanto eu não olho, eu tenho uma tendência a ficar de fato nessa criança emocional e isso me impede de ir para a vida, né? Me impede de eu acessar novos lugares, né? De me conectar e mais ainda, né? Nos conectar com a nossa essência verdadeira, porque a gente às vezes está só reproduzindo comportamentos lá de trás. Então a gente só está sendo algo que falaram que a gente devia ser e não o que a gente é de verdade. A gente se desconecta muito de quem a gente é, do que a gente gosta, né? Do nosso eu real. A gente se desconecta muito quando a gente entra em dinâmicas como essa, né? Como quando a gente entra nessas exclusões, tá? Bom, deixa eu ver se eu falei tudo. Entrou mais gente, Mária, Selma, Lediane. Mas depois vai ficar gravado, eu vou falar mais. Deixa eu ver se eu falei tudo. Ah, legal. Teve algumas... Eu falei dessa questão de dinâmicas, eu só queria pensar, então, nessas questões de sintomas. Então, pensa no sintoma hoje, atual, que talvez você precise olhar, que pode te identificar em alguma exclusão, seja ela ancestral ou da sua própria história. Então, a procrastinação, a autossabotagem, se você não está sentindo força para realizar, vazio, tristeza sem explicação e repetição de padrão, né? Repetição que você olha, você está de novo fazendo a mesma coisa, sabe? Você fala, putz, já sei, mas estou aqui de novo nesse lugar. Então, vamos pensar um pouco sobre isso, que talvez tenha alguma parte sua que precisa ser incluída, porque é isso, a gente é um sistema do todo, né? E esse todo ele vai se encaixando porque todos nós somos uma coisa só, a realidade é essa, né? E aí a gente precisa encaixar essas peças que estão faltando. Então talvez essas peças a gente precise encaixar. Mas eu queria pensar um pouco também, antes da gente encerrar, um pouco sobre essa questão ancestral mesmo, porque eu tenho visto aí essa força, né, e esse peso muitas vezes que se tem em relação aos ancestrais, né, aos próprios ancestrais lá de trás. Então o convite eu até anotei pra gente, vamos pensar um pouquinho na sua própria história, na sua família, ó. Pensa em como que era a ancestralidade da sua família. Como que eles viviam lá atrás, né? Para você chegar até aqui, né? O que será que tinha lá atrás, se você sabe dessa história? E talvez você não saiba, mas você consegue se conectar com ela. De alguma forma, dentro de você tem uma informação, tá? Como que eram esses ancestrais? Se eram imigrantes que vieram para o Brasil, ou, se você saiba, ou então indígenas que tiveram terras invadidas. Se conecta muito como eram... Eu atendo muitas mulheres e a gente vê muito isso no sistema, né? Como eram as mulheres do seu sistema, né? Será que elas tinham direito? Será que elas tinham voz? Será que elas... como que eram os relacionamentos, né? Será que eram homens muito agressivos, as mulheres muito, talvez, submissas, ou mulheres um pouco mais à frente do tempo? Como que era isso? Como que era o trabalho, né? Será que era um trabalho muito escasso, né? Trabalho na lavoura, trabalho na terra... Como que era, ou não, né? Às vezes era uma família muito próspera, mas tem outras dinâmicas, vai pensando. Exclusão também, tá? Pensa um pouco nessa exclusão de pessoas que talvez tenham sido excluídas por conta de religião, por conta de pensamentos diferentes, por conta de financeira, orientação sexual, raça, muitas coisas aconteceram nesse meio tempo, tá? Vamos se conectar com isso. Filhos bastardos também. Talvez abortos sejam abortos dos próprios sistemas ou o que aconteceu com você, que isso independe, né, do julgamento, é uma questão de consciência, mas é importante saber que isso pode afetar em algum momento, ou filhos que não tiveram chance para a vida, tudo isso é uma coisa que a gente pode trazer, né? Outro dia eu presenciei, falando dessa questão de aborto, né, que é interessante a gente falar, eu presenciei uma constelação, não fui eu que fiz, mas eu presenciei uma constelação onde a pessoa tinha muitas questões financeiras. E era uma pessoa trabalhada, ela tinha muita informação, assim, falando assim, a minha questão é por conta de escassez da minha família, eu estou repetindo o padrão, né? Tiveram muita dificuldade financeira, etc. E era uma constelação presencial, né? E ela trouxe isso, mas de repente na constelação começaram a aparecer umas pessoas deitadas. E a pessoa que estava constelando falou assim, quem que é, né? Aí ela perguntou, veio, né? Falou, você teve algum aborto? Ela falou, tive.
E foi tão difícil ela lidar com isso, ela tinha 17 anos, então não é no julgamento. A gente sabe que tem situações, né, complexas. E aí não apareceram um, apareceram dois, né? E ela teve realmente 2 abortos, isso já fazia muito tempo, que ela simplesmente foi uma parte que ela excluiu. Que é o que eu tô falando, ela excluiu, ela falou, não lido com isso, porque isso é muito difícil. Só que ela estava entendendo que a questão prosperidade na vida dela era relacionada à escassez da família, que também pode ser. Porém, naquele sistema e naquele momento onde ela estava preparada para olhar, veio a questão do aborto, que ela precisava dar lugar para essas crianças que não tiveram direito à vida. E isso que estava. E a prosperidade ficava se afastando, né? Então era esse o lugar, né? Então é muito profundo isso. Esses ensinamentos são muito profundos, colocam a gente num lugar de. São muito profundos, transformadores, né? E a gente vai para lugares assim incríveis na nossa vida, né? Transformador, a gente muda uma história, né? A gente muda aquilo que eu falei no início, né? Da coisa não perdurar, a gente consegue chegar nesse lugar onde a gente meio que, entre aspas, né, bloqueia por amor, para que isso não se repita. Então a gente pode fazer isso, né, pra gente e para todos nós, no nosso sistema. Isso é muito lindo, né? Tá tendo um churrasco aqui embaixo, mas mesmo assim eu vou fazer, porque eu tô escutando aqui o povo, né? Plena quarta-feira o pessoal fazendo churrasco, música e tal, uma beleza, né? Que ótimo. Fim de ano chegou. Mas eu queria fazer aproveitar esse momento que a gente tem, né? O que a gente tem mais dificuldade na vida é com hoje, né? Com acesso à informação, a tantas coisas, é a gente parar um pouquinho, né? E essa questão da gente pensar um pouco, se conectar nesse lugar, é pra gente acessar essas informações aí. E talvez seja um bom momento da gente fazer uma meditação para esses ancestrais, incluir esses ancestrais, essas dinâmicas todas aí no nosso sistema. Vai ser bom para nós. Vamos fazer? Então vamos lá, vamos se preparando para isso. Instruções, né? Se você estiver num lugar possível, né? Sentado, deitada, ter uma sustentação dos seus pés, mas é mais ter uma sustentação. Mas faça da forma que seja melhor, exceto dirigindo, obviamente. Mas só faça uma forma que for melhor para você poder ancorar isso. Eu acho que isso é importante, tá? Coisas que eu sempre falo, vou ser repetitivo, mas é importante. Quando a gente faz qualquer vivência, não se cobra de visualizar, de olhar. Às vezes só sentir, às vezes vem uma imagem na cabeça. Só deixa vir ou sente, sabe? Às vezes pode não vir nada, mas você acessa a informação, se permita. Porque às vezes é isso, né? O nosso ego, e que é a nossa mente, ela fica tentando bloquear às vezes, mas deixa vir. Se bloquear, bloqueou, falar beleza, vamos em frente. Porque não tem regra, né? Tem acesso. A gente tem acesso a informações muito maiores do que a gente imagina. E eu convido você a fazer essa reflexão de olhos fechados, porque isso é mais fácil para você acessar esse lugar, tá? Vou colocar uma música pra gente se conectar com isso, tá? Fica mais fácil. Vamos lá. Então, vai fechando os seus olhos, fazendo uma respiração. Vai sentindo o seu corpo. Aproveita esse momento aqui no fim do dia. Vai fazendo um raio-x no seu corpo para ver se tem alguma sensação, algum incômodo, algum lugar que esteja um pouco mais tenso. Vai sentindo, faz como se fosse um raio-x da cabeça até os pés. Vai sentindo onde o seu corpo necessita de mais atenção. Se são nos seus ombros, nas suas costas, nas suas pernas, se tem algum peso, uma sensação. Veja também se vem do lado direito ou do lado esquerdo. Vai respirando, se permitindo sentir. Aproveite e peça uma autorização interna para o seu inconsciente, para que você acesse um pouco mais profundo, permitindo acesso a essa vivência. E você vai sentindo também
uma conexão aí forte com as suas raízes. E essas raízes vão subindo, essa energia vai subindo pelos seus pés, vai subindo pelos seus pés e também aqui um pouco mais pelas suas pernas, joelhos, vindo um pouco mais aqui para a região da lombar, subindo pela coluna vertebral. E ela vai subindo até o seu chakra coronário, que é aqui na região da cabeça. E aí você vai sentindo como se fosse acima assim da sua cabeça. Você sente uma luz branca se conectando a você através da sua cabeça, do seu chakra coronário, que encontra essa energia que vem das suas raízes. E tudo isso vai se conectando com você, e até aquelas regiões do seu corpo você já vai identificando, talvez sentindo até um pouco mais leve. E agora você vai sentindo atrás de você, do seu lado direito, você vai sentindo a energia do seu pai. Mesmo que você não tenha conhecido o seu pai ou não tenha convivido, você sente essa energia. Essa energia está atrás de você. E atrás do seu pai encontra os seus avós paternos, os seus bisavós. Por enquanto só a energia deles atrás de você. E do seu lado esquerdo encontra-se a sua mãe. Mesmo que você não tenha conhecido sua mãe, você sente a energia dela. Também vai sentindo a energia dos seus avós maternos, bisavós e todos aqueles que vieram antes de você. Também para te auxiliar nesse processo, você pode incluir quem cuidou de você na infância, seus cuidadores, às vezes um tio, uma tia, pais adotivos. Você também vai incluindo essas pessoas, te dando esse suporte, essa energia atrás de você. E agora você faz uma respiração, vai um pouco mais profundo, com essa autorização do seu inconsciente. Cada vez mais profundo. E agora você consegue se visualizar num lugar, talvez seja um caminho, uma estrada, mas ele te leva a um portal que você visualiza da forma que vier, ou sente de uma forma que vier, mas você ultrapassa esse portal. E aí você vai caminhando, caminhando. E agora, além da energia desses ancestrais atrás de você, você consegue visualizar algumas pessoas, várias pessoas. E você vai indo em encontro cada vez mais perto dessas pessoas. E você talvez encontre seu pai, sua mãe, seus avós, ou algum outro parente que você conheça, ou talvez você visualize até aqueles que você ainda não conhece, não conheceu, mas você se conecta. E você vai identificando várias pessoas, e eles te convidam para entrar no centro. Pode ser uma roda, mas um grupo de pessoas. Eles te convidam para entrar e você vai começar a procurar talvez algum ancestral que você se conecte, que você se identifica. Pode ser alguém que você ainda não conheceu nesse plano, mas que se conecte a você.
Talvez tenha sido uma criança, um indígena, um imigrante, alguém jovem, um pouco mais velho. E você vai identificando dentro desse grupo quem é essa pessoa. Essa pessoa espera por você para ser incluída nesse grupo. E você vai caminhando um pouco mais, buscando um pouco mais. E você vai encontrando essa pessoa. E quando você encontrar essa pessoa, você fica frente a frente com ela. Isso, vai ao encontro dessa pessoa. Talvez seja uma criança, talvez seja um adulto, um senhor, uma senhora. Você sabe quem é. E agora que você identificou essa pessoa, você olha para ela e você diz: eu vejo você. Você diz de novo: eu vejo você. Você faz parte. E eu agora reconheço isso. E você convida essa pessoa para entrar cada vez mais junto dessas pessoas, entrando dentro dessa roda, dentro desse local. E você, junto com essa pessoa, talvez de mãos dadas ou dando um abraço, você diz: você também pertence, assim como eu pertenço a esse sistema. Eu te reconheço e me reconheço em você. Talvez esse ancestral tenha alguma mensagem para te passar, algo que ele possa te dizer agora, que talvez venha para esse momento que você precise, alguma informação. Talvez ele diga que está tudo certo, que agora você está livre, que você também está pronto, está pronta. Enfim, qualquer mensagem que vier. E você se permite receber essa mensagem, acolhe, se conecta. E agora você vê que você consegue liberar esse ancestral para que ele possa ficar livre dentro dessas pessoas. E você também consegue se soltar. E você consegue agora compreender. Talvez se sinta um pouco mais leve, ou talvez venha uma emoção, algo talvez mais forte. Mas independente do que seja, qualquer coisa que seja, isso faz parte. Se precisar, coloca assim a mão no cardíaco, no peito. Vai integrando essa mensagem, integrando esse ancestral. E agora você caminha um pouco mais, vai caminhando um pouco mais. E aí você encontra seus avós, seus pais. E agora tudo faz sentido. E você se prepara para se despedir, mas ao mesmo tempo conectado, conectada. E você agradece e diz: eu honro vocês, eu honro a nossa história, eu incluo todos vocês. Eu agora estou pronta, eu agora estou pronta. E com essa sensação de gratidão, inclusão, você vai vindo um pouco mais, se despedindo das pessoas, vai voltando para esse portal. Esse portal pode ser de qualquer forma. Você vai vindo, se afastando um pouco mais. E agora você vai voltando, vai se sentindo naquela mesma posição inicial, agora que você passou essa porta, esse portal, onde você fica de frente e a energia dos seus ancestrais atrás de você. E agora um pouco mais preenchida, um pouco mais preenchido.
Você vai respirando essa energia. Com muita gratidão. E devagar, no seu momento, vai abrindo seus olhos. Me mandem um coração ou uma mensagem falando que tá tudo bem, para eu saber. É sempre muito profundo, né? Esse tipo de vivência é muito, muito, muito bom. Muito grato, muito grato. É isso. Eu vou só reler as cartinhas porque tem muito a ver com essa vivência, né? Cartinha da constelação, ó, que eu tirei no início. A partir de agora sou 100% responsável pelas minhas escolhas. E a do oráculo é: parta para a ação. Elaborar em demasia pode bloquear a ação. O que fica é o que é feito, não o que é pensado. Então vamos agir, gente. 100% responsável pelas nossas escolhas, agora muito mais integrada. Gratidão por vocês, Selma, Marcelo, Prieto, Mari, Dani, minha irmã que eu vi que conseguiu entrar depois. Gratidão aos meus pais pela minha vida, por vocês, por estarmos juntos também nessa. Beijo, boa noite. Se cuidem. Tchau, tchau.